Não creais em todos os espíritos. Meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. São João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. João, esse insigne trabalhador do Cristo, ele nos traz esse alerta máximo. E como nós vamos conhecer os espíritos? Pelos seus frutos. Que tipo de frutos os espíritos que te acompanham produzem? Eles te induzem a qual caminho? Eles ajudam você a aliviar o sofrimento dos outros? Ajudam você a seguir por caminhos que nos falem a alma do verdadeiro amor divino? Esses espíritos, que não importa qual nome eles têm ou aquele nome eles se dão, que tipo de trabalho eles produzem junto com você, ou te induzem a fazer? Te induzem aos bons sentimentos pelos que sofrem? Te induzem a discernir as dificuldades do mundo? Te induzem a repensar os caminhos da paz, do amor, da fraternidade? Vigiemo-nos. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais ao espiritismo prodígios, nem milagres, porquanto ele formalmente declara que não os opera. E as cirurgias espirituais? É milagre ou é prodígio? Ali que nós temos que prestar atenção. Nas cirurgias espirituais, é uma forma de mostrar para a humanidade que existe outra realidade, a realidade do espírito. E espíritos abnegados se predispõem a vir trabalhar com os homens, usando a energia de alguns homens, produzem grandes prodígios, grandes milagres. Certo? Não. Errado. Eles produzem efeitos físicos. A partir das energias doadas por um médium de efeitos físicos, eles podem produzir aqueles efeitos maravilhosos. Fazer um tumor cancerígeno desaparecer, fazer um osso moldar-se novamente aquilo que deveria estar. Uma série de caminhos vão sendo levados às pessoas para se despertar de uma luz maior em seus corações, para se despertar de uma das bênçãos divinas em suas almas. Todos nós que estamos caminhando aqui na Terra, precisamos estar atentos às realidades do Espírito Eterno, às realidades do amor e da fraternidade legítima que devem envolver nossas almas e nossos espíritos, para caminharmos sempre seguros. Portanto, diante da mediunidade de efeitos físicos, que nada mais é do que uma forma de provar a existência do mundo espiritual, aquele grupo, espíritos e médiuns, tem que aprender a fazer a caridade, a servir ao próximo. Não é simplesmente o servir ao próximo, não é simplesmente fazer as cirurgias. É um conjunto de fatores que leva as pessoas a despertar o entendimento para que existe uma vida superior, que existe uma vida espiritual, uma vida transcendente. Essa é a função das cirurgias e dos tratamentos espirituais de efeitos físicos. Eles só mostram para nós que existe uma outra realidade, uma realidade transcendente, que transcende as coisas que normalmente nós queremos acreditar, que são reais. O mundo físico não é um mundo real. O mundo físico é um mundo que está sempre se transformando. A gente, quando é bebê, tem aquela carinha rechuchudinha, aquela pele lisinha, vai ficando mais velho, vai adquirindo novas tonalidades, a pele vai perdendo toda aquela tonalidade, toda aquela tenacidade, vai ficando mais flácida. Aí, mais ou menos, a gente treina, olhar para o rosto das pessoas e falar, deve ter tanto e tantos anos, pelas características das suas transformações físicas. Mas a alma vai cada vez mais se iluminando, cada vez mais angariando luz e se tornando cada vez mais fraterna para as realizações excelsas do amor. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelam as leis do mundo. É que mundo? Mundo material. O Espiritismo revela
outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são as leis da natureza. Então, está dentro das leis da natureza produzir determinados fenômenos. Assim como tem o relâmpago, como tem o trovão, como tem as tempestades, furacões, tufões e tantos mais, tem também os fenômenos espirituais. E esses fenômenos espirituais, eles podem ser explicados, podem ser entendidos quando nós compreendemos bem o livro dos médiuns, o livro dos espíritos e o evangelho, que nos traz a oportunidade de fazermos essas reflexões para entendermos que ali tem uma ciência, mas uma ciência que nós não dominamos perfeitamente, que é a ciência do espírito. E cada vez mais, a gente volta a dizer, o médium que é portador das possibilidades de produzir esses fenômenos, ou tem junto dele espíritos que têm autorização para produzir esses fenômenos, ele também tem a responsabilidade de fazer uma grande reforma íntima, uma grande reforma ética e moral. Facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente, o Espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos fazendo passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Quanto mais conhecemos a doutrina espírita, mais entendemos que todos os fenômenos são produzidos por um médium auxiliado por espíritos. Esses espíritos terão sempre tanto mais luz quanto mais moralizado for a pessoa. Se a pessoa tentar fazer aquilo ali simplesmente por aparecer, simplesmente para divertir o outro, ele será auxiliado por espíritos do mesmo jaz. Mas se ele procura trabalhar a sua mediunidade, educá-la, discipliná-la para os grandes feitos, para as grandes realizações, então ele saberá realizar as bênçãos do amor e da paz, da fraternidade e da luz. Todos nós que estamos aqui na Terra, estamos para um grande aprendizado. Todos nós que estamos aqui na Terra, estamos para fazer uma grande reflexão. E nessa grande reflexão nós temos que procurar sentir a vontade de fazer o bem e não de explorar os fenômenos em benefício próprio. Porque ninguém vai se tornar o Messias de Deus porque o quer, e sim quando Deus o fizer. E aqueles que Deus escolhe para ser o Messias, ele saberá trilhar os caminhos de paz, de luz, de responsabilidade e de amor pelos seus semelhantes. De amor pela luz, pela paz e pela fraternidade. Aliás, como já tem dito, tais fenômenos por si só, nada prova a missão, e se prova por efeitos, nada prova. Os fenômenos não têm prova nenhuma de que aquela pessoa é o Messias ou não. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Esse, um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios, levanta ele o véu. Quanto mais efeitos morais produzir a pessoa, quanto mais efeitos morais a pessoa, o médium e os espíritos que o assessoram produzirem, quanto mais benefícios úteis trouxerem para a humanidade, mais caracterizado ele será por Messias. E nem todos aparecerão nas mídias, nem todos ficarão famosos, mas todos, sem exceção, receberão as bênçãos divinas por todo o bem que tiverem feito. E a ciência espírita, ela vai se desenvolvendo e mostrando as causas dos fenômenos e tira o véu do mistério, deixando claro como eles são produzidos e por que são produzidos e por quem é produzido, de acordo com as suas características éticas e morais,
disse muito mais de quem está produzindo, de como ele está sendo produzido. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Quem quer combater a doutrina espírita, certamente vai encontrar 1000 motivos para fazê-lo. Mas estudem-na, leiam com atenção cada um dos seus livros e procure ver se ali tem coisas que contradizem o ensinamento de Jesus. Não tem. Porque onde poderia contradizer lá o Velho Testamento de Moisés, nas leis mosaicas, Jesus a revogou. Porque as reuniões mediúnicas, Jesus mesmo as fez ao subir ao Monte do Tabor e receber ali, materializado diante de si, Moisés e Elias. Conversou com os dois, até uma voz sonora veio de entre as nuvens e mostrou que Jesus era o Filho de Deus, que estava no mundo para resolver, de uma vez por todas, as iniquidades e a força do mal. Esse meu filho em quem me comprazo, disse a voz. E era uma nuvem de luz, que esclareceu a consciência daqueles apóstolos que eles estavam diante de um ser superior, que veio ao mundo para nos guiar para uma grande transformação íntima, para nos tornarmos melhores, operosos, melhores filhos do Pai. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. Há dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a reticidade e tornaram nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação dos mais singulares e absurdas ideias. Esses são muito perigosos. Eles podem encontrar um médium invigilante e desgraçarem a vida dele, assim podemos dizer. Médiuns, vigiem-se. Médiuns, instruam-se. Médiuns, estudem os livros dos médiuns. Tenham cuidado. Tenham vigilância. O mundo atual tornou-se muito perigoso. Comer, o fato de se alimentar hoje é uma coisa perigosa. Você não pode comer qualquer coisa que você encontra no supermercado. E o médium tem que se tornar ainda mais vigilante, porque ele tem que saber o que ele pode comer e o que ele não pode comer. O que ele pode beber e o que ele não pode beber. Tem que vigiar. Tem que comer com moderação, mesmo que dê aquela vontade de comer mais um pedaço. Contenha-se. Aquilo que antes eu comia porque todo mundo comia, hoje eu não posso comer mais porque prejudica-me o trabalho. Prejudica a minha saúde, se prejudica a minha saúde, prejudica o meu trabalho. Como diz André Luiz, um médium doente não é um médium são. Está no Conduta Espírita. Portanto, nós precisamos aprender a absorvermos as boas ideias e os bons pensamentos e principalmente os bons ensinamentos. Ah, mas Jesus disse que não é o que entra pela boca do homem que o contamina, é o que sai. Sim, ele disse isso para você não discutir, não bater boca com relação à alimentação. Mas hoje nós temos até uma cadeira na universidade que se chama nutricionista. E as pessoas se formam em nutrição para ajudar as pessoas a se alimentarem melhor. Tem os médicos que fazem esse curso que chama-se nutrólogo, que ensina as pessoas a se alimentarem para viverem melhor. Então, a ciência mostra-nos que Jesus usou daquela figura de linguagem para que a gente evitasse bater boca. Se você quer bater boca, qual tipo de alimentação é melhor que você coma o que você queira e que deixe o outro comer o que ele quer e siga os seus caminhos em paz. Agora, se você está com o coração aberto aos aprendizados superiores e alguém fala não coma isso, abra teus ouvidos do coração e saiba que aquilo ali pode ser muito perigoso. Então, hoje está na moda de falar que determinados alimentos fazem mal. Médiuns, digo a vocês, vigie-se, porque como terapeuta há quase 20 anos, aprendi que realmente certos alimentos fazem muito mal. Mas também aprendi que discutir por causa de alimentos também faz muito mal. Então que cada um procure se instruir, procure se vigiar e controlar os seus vícios. Evitar as alimentações químicas, evitar alimentos muito processados, muito artificiais, é sabedoria. É querer ter saúde. É querer valorizar-se a si mesmo.
Antes de que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos... Deixa eu voltar aqui numa coisa. Então, os espíritos enganadores vão querer falar para o médico que toma esse refrigerante, é uma maravilha, todo mundo toma. E as consequências? Toma esse iogurte, tem sabor de fruta tal, tem sabor de fruta Y, X. Olha, os avanços da ciência produziram um sabor igualzinho da fruta. E as consequências ao longo do tempo? Bom, eu não posso falar para vocês 100%, falar isso faz mal. Não tem uma profissão que legalmente me permite falar isso. Mas eu digo para vocês que na internet, em livros que estudei, muitas pessoas afirmam que aquilo faz mal. E se a gente comer, nós nos sentiremos mal. Cada um sente um mal proporcional às suas predisposições íntimas. E aí compete-nos vigiar para não ingerir determinados alimentos que nos intoxicam. Evitar os corantes artificiais. Mas eu gosto. Eu só estou dizendo para vocês sugestões que vocês vão encontrar excelentes palestras sobre alimentação artificial e suas terríveis consequências no organismo humano. Vocês vão encontrar aí na internet. Certo? Aqui a gente dá uma dica. Evite, para que vocês sejam pessoas mais saudáveis. E não basta, todo mundo é médium, nos seus mais variados graus. E quanto menos intoxicado você tiver de produtos nocivos à sua saúde, melhores frutos você produzirá no seu dia a dia, lógico. Isso é importante entendermos. Espíritos hipócritas, nós já falamos deles em capítulos anteriores, eles não têm escrúpulo nenhum em em tomar nomes famosos, tomar nomes importantes, e acharem-se que pode ser o dono do pedaço. E ai do médium que cair sob o auspício de um pobre infeliz desse. Os orgulhosos e pseudo-sábios, eles têm em si que aquele conhecimento que eles tinham em vida é o suprassumo e chegam no mundo espiritual pensando do mesmo jeito. E outros espíritos se assenhoreiam daquelas ideias que sabem prejudiciais à humanidade e tornam-nas verdadeiras e querem incentivar as pessoas a seguir aquelas ideias como sendo úteis, boas e como verdadeiras para a humanidade. Tomemos cuidados. Portanto, esses espíritos, possuidores dessas máscaras, tentam nos incutir a caminhos perigosos. Logicamente que algumas pessoas vão falar, você também está sob o comando de um espírito enganador tentando falar para a gente que determinados alimentos faz mal e que a ciência prova que não faz. Respeito você. Respeite-me também a mim. Apenas façamos as nossas pesquisas e tomemos as nossas decisões de forma a nos prejudicar menos, a prejudicar menos nossos familiares, nossos amigos e aqueles companheiros que caminham ao nosso lado. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles estavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas, sobretudo, nesses últimos tempos, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, a sua mãe, e até como Deus. São João adverte contra eles os homens, dizendo... Então, meus irmãos, o mecanismo de ação desses espíritos era às vezes muito sutil e às vezes muito ostensiva. Mas como as pessoas não sabiam que era mediunidade, acreditavam ingenuamente naqueles fenômenos como sendo reais. Hoje, as relações que temos com o mundo espiritual, ou as informações que temos do mundo espiritual, facilita com que nós tenhamos uma relação mais saudável, mais instrutiva e mais vigilante com este mesmo mundo espiritual. E assim, com mais vigilância e com mais instrução, nós formamos uma parceria que visa ajudar a nós mesmos, os trabalhadores do bem, e auxiliar aqueles que nos procuram, já no início da sua etapa de transformação. Façamos, pois, o caminho necessário, o esforço necessário para trilharmos o caminho que nos leva a nos proteger desses espíritos. Meus bem-amados, não acrediteis em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Vigiemo-nos.
Testemos esses espíritos, eles são bons, com as ferramentas que o Espiritismo nos dá, com as ferramentas que o Evangelho nos dá. E aí, saberemos discernir para que lado nós podemos caminhar. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se conhece os bons espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais. Então, todos nós que estamos aqui na Terra, todos nós que estamos caminhando aqui nesse mundo, precisamos aprender a criar os vínculos com o bem, a criar as sintonias com os bons espíritos para melhor servirmos, para melhor orientarmos aqueles que choram, aqueles que sofrem, para que ao longo da nossa caminhada possamos ser aqueles que produzem os bons frutos que conduzem ao Pai. E para mais detalhes sobre isso, a gente deve ver a maneira de distinguir os espíritos no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 24 e seguintes. Ali vai começar a nos dar as dicas de como discernir os espíritos, como entender a forma de agirem sobre nós e como nos defender dessas ações, muitas das vezes perigosas e até mesmo nefastas. É a maneira de se distinguir dos maus, os bons espíritos, que principalmente podem aplicar-se essas palavras de Jesus. Então, conforme a gente já disse antes, o Evangelho tem ali a fórmula básica para nós entendermos. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade de seus frutos. Já dissemos isso aqui várias vezes, explicamos várias vezes. Isso aqui é o suprassumo para nós sabermos. Lembrando que os frutos do médium e seus séquito de espíritos que o acompanham é pelos frutos que eles produzem. Quem produz o bem, quem trabalha pelo bem e o bem faz espargir, são assessorados pelos bons espíritos. E são assessorados por aqueles que têm sintonia superior. Quem não o faz, se contradiz aos preceitos do Evangelho e cai no labirinto da sua própria ignorância. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, que os nossos lares sejam sempre iluminados e abençoados pela misericórdia divina.